Salve, salve, galera. Uma pergunta que eu quero fazer a vocês logo de cara no início desse vídeo. Você sabe o que o Fluminense vai fazer com essa fortuna que já ganhou no Mundial até aqui? Você sabe me dizer bem? Galera, é isso que nós vamos falar sobre isso. E repercutiu a entrevista que o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, concedeu ontem a galera da ESPN Brasil, rapaziada, lá nos Estados Unidos. E deixa eu me apresentar primeiro, pra quem não conhece, meu nome é Wesley Silva, aqui é seu canal Elinho Tricolor, canal Torcedor, a gente traz notícias diárias em vídeos em formato de shorts aqui. E um lembrete pra vocês, mano, amanhã, Flusão, mano, amanhã é um grande dia, Fluminense e Al Hilal se enfrentam e eu vou trazer tudo pra você, tudo que você precisa saber nesse vídeo aqui, galera. Amanhã eu vou fazer react ao vivo aqui da partida, às 3h15 da tarde eu entro ao vivo aqui, a bola rola às 4h, a gente vai interagindo aí através do chat. A gente vai conversando e fazendo uma live aí maneira aí sobre o Fluminense Futebol Clube, galera. Sem mais delongas, rapaziada, eu quero compartilhar a tela com vocês aqui, tá, galera? A matéria, por sinal, galera, é aí assinada pelo Pedro Ivo Almeida, lá de Orlando, nos Estados Unidos, onde o Fluminense está já pro jogo diante de amanhã contra a equipe do Al Hilal, galera. Vamos reagir a essa matéria aqui, ler essa matéria juntamente com vocês, rapaziada. Galera, deixa o like, dá essa moral pra gente aí. O Fluminense, entre os principais times do mundo, se em junho de 2019 está entre os 8 principais times do mundo. Se em junho de 2019 alguém dissesse a Mário Bittencourt que isso aconteceria em seu mandato, o presidente recém-possado provavelmente daria risada. Hoje não se dá por satisfeito. É verdade. Daria risada não só ele, como qualquer torcedor. Nossa, lembrando que em 2019 a nossa caminhada foi muito complicada, né, cara? A gente penamos aí, quase fomos rebaixados e tudo. Hoje ele já não se dá por satisfeito. Hora antes do embate contra o Al Hilal pelas quartas de finais do Mundial de Clubes, em jogo marcado para amanhã, às 4h da tarde, o presidente tricolor concedeu entrevista exclusiva à ESPN direto dos Estados Unidos, onde acompanha o dia a dia da delegação tricolor. Perdão, rapaziada. Bittencourt comemorou a internacionalização da marca Fluminense, sobre tudo após a vitória sobre a Inter de Milão na segunda-feira. A disparidade econômica do clube perante todos os rivais que seguem na briga pelo título mundial e garantiu. Apesar disso, o tricolor compete de igual para igual. Galera, foi o que eu falei com vocês. O meu último vídeo postado, vou deixar ele até aqui no finalzinho no card, nos 20 segundos finais desse vídeo aqui, eu vou deixar pra vocês no card, pra você ficar ciente sobre essa questão aqui, que ele fala muito bem, né, mano? A questão econômica do Fluminense. Foi o vídeo que eu trouxe ontem aqui. E espero que vocês assistam. Quem não assistiu, quem já assistiu, né, mano? Dá uma moral também, deixa o like e deixa o comentário lá, mano, do que você achou. E o Mário diz o seguinte: creio que nossa folha salarial seja a menor disparada desses 8 que sobraram. Com certeza é. Prova tá no vídeo lá. Vale a pena você assistir, galera. Conferir lá. Ficamos felizes e não é um trabalho de 3 semanas, é um trabalho de 6 anos, que já vínhamos conseguindo conquistar quando ainda faturávamos menos do que hoje. Ganhando títulos em 2022, 2023, 2024. Deus quiser, vamos ganhar 2025 também, né, mano? Vamos ficar aí, todo ano paulando e levando um título, mano. Diria a você que não devemos nada a ninguém, discursou o dirigente. Na mesma entrevista, o dirigente comentou a eliminação do Botafogo e Flamengo nas oitavas de finais. Disse que também que torce para uma semifinal entre Palmeiras e Fluminense. Eu também torço, rapaziada. É meu palpite para semifinal. Sem soberba, sem nada. E se arriscou a dizer qual time gostaria de enfrentar na possível decisão. O Real Madrid, mano. E aqui, galera, vamos às principais trechos das entrevistas. É bom você. Agora sim, já demos esquenta, já entramos, já se ambientamos ao assunto. Agora vamos certo. Ele falando sobre a internacionalização da marca Fluminense, né, mano? Queria poder me dividir para poder tentar entender o nível de repercussão com os nossos torcedores e até os torcedores de outros clubes. Tenho recebido muita mensagem de amigos, torcedores de outros clubes e até de dirigentes de outros clubes parabenizando, dizendo para continuarmos representando o futebol brasileiro. É difícil de mencionar
quando voltarmos ao Brasil, tomara que a gente consiga ter uma dimensão maior. E vai ter, mano. Mas o que tenho visto é que o Fluminense sendo falado... Visto é o Fluminense sendo falado no mundo inteiro. É muito bonito. Muito importante para a nossa marca. Sempre falei que a internacionalização da marca do clube passa por isso. Por disputa de competições internacionais. Por exposição da marca fora. Especialmente fazendo grandes jogos. Se imaginar que fizemos grandes jogos na Libertadores, que ganhamos na final do Boca, e que 2 competições internacionais dentro do Maracanã, que a gente enfrentou o Al-Ahly, depois o City. E agora enfrentamos o Borussia, a Inter de Milão e agora o Hilal. Isso é grandioso demais para o clube. E agora chega aí, galera, a questão do faturamento. Vamos falar sobre o faturamento do Fluminense aqui, galera. Você falou casa do bilhão. Não é nem perto disso. Temos o faturamento médio anual, entre 400 e 500 milhões. Quando disputamos essas competições... Perdão. Como foi o caso da Libertadores no ano passado. Vamos à Libertadores. Ano passado, especificamente, tivemos faturamento um pouco maiores com venda de jogadores. Esse ano, com o Mundial, vai bater certamente o maior faturamento da história do clube. Boa. Com essas passagens de fase. Mas o nosso time, em termos de valor de elenco, eu vi uma matéria falando que o nosso elenco custa 86 milhões de euros. E o do Al Hilal, 186 milhões de euros. São 100 milhões a mais só de valor de jogador. Creio que nossa folha salarial seja a menor disparada dentre os outros que sobraram. Talvez seja metade da folha do Palmeiras, ou 60%. E contra esses gigantes da Europa, pelo que andei vendo, da Inter, por exemplo, é 4, 5 vezes maior que a nossa. São 400, 500% a mais por mês. Ficamos felizes. E não é um trabalho de 3 semanas, é um trabalho de 6 anos. Que já vimos conseguindo conquistar quando ainda faturávamos menos do que hoje. Aí ele falou da Libertadores e foi falando sobre a questão do trabalho, que é um trabalho árduo, trabalho difícil. E galera, eu vou deixar essa entrevista completa no primeiro link da descrição desse vídeo. Eu vou deixar essa entrevista completa aqui. O link para vocês só clicarem e acompanhar e poder até assistir, né, mano? Eu não vou assistir aqui por questão de direitos autorais. Entendeu? Então eu só vou ler somente aqui o que interessa aqui, que é sobre a questão do o que fazer com a premiação. Todo e qualquer dinheiro que o clube recebe, obviamente, a gente distribui. Parte em estrutura, parte em pagar dívida do passado, que é muito grande, com jogadores e funcionários e tudo. Parte em contratações de jogadores. Nesse momento, a gente tem que esperar acabar a competição e depois ver o quanto vai receber em valores líquidos, porque a retenção de imposto é muito grande. Se não falha a memória, acho que é 30%, né, galera? Que ele vai deixar de tudo que pegar. Estados Unidos, eles são bobos não, mano. Já faz competição para catar o dinheiro para eles. Ainda não temos ideia dos valores exatamente líquidos que vamos receber. Pode ter certeza que assim que a gente tiver a entrada de recursos, vai usar cada pedaço desse recurso para continuar no caminho da estruturação que a gente tem feito, como feito na conquista da Libertadores e na premiação do Campeonato Brasileiro, Recopa, etc. Parte vocês saber que é destinado aos jogadores são percentuais combinados antes das competições. E depois vamos olhar para a estrutura, investimento no clube e para a reestruturação que a gente vem fazendo, porque a dívida pré-acumulada antes da nossa gestão é muito grande. É, né, mano? Abad, nossa, não vou nem falar mais. Peter Simpson, e é por aí vai. Só pra gente não esquecer, né, mano? Que a gente já passou também de sofrimento. Aí ele vai falando tudo aqui, que enquanto a gente tiver dívida para pagar, parte desse dinheiro, obviamente, também tem que ser equacionado nas dívidas do passado, galera. Então é isso, galera. O dinheiro vai ser pago, já deixou bem claro ali, né, mano? Já deu uma pista pra gente que o dinheiro vai ser pago com a questão de dívidas do passado que o Fluminense tem, com jogadores, com tudo, né, mano? Que já passou pelo Fluminense, ex-funcionários, etc. E também equacionar a dívida para diminuir e assim equilibrar um pouco, tentar equilibrar o orçamento do clube. Então, isso que o Mário vai fazer com o dinheiro do Fluminense. Bem, é o que ele falou, né, mano? Mas eu creio que ele vai cumprir esse papel, né? Até porque ele tá querendo, tá pra vir a SAF aí. E já foi montado, igual já trouxe em vídeos anteriores, que ele quer ser o CEO da SAF.
Então ele vai ter que fazer um belo de um papel ainda agora na reta final do mandato dele, que termina no final desse ano. Vai ter eleição, ele já tem um candidato dele e tudo. E por aí vai, rapaziada. Mas isso aí, esse vídeo que eu trouxe hoje pra vocês, dia 3 de julho, é falando somente sobre a questão do que o Mário vai fazer com o dinheiro do Fluminense. O dinheiro do Fluminense já ganhou no Mundial e, se Deus quiser, vai ganhar muito mais. Galera, eu vou ficando por aqui. A galera gostou do vídeo, deixa o like. Se você não gostou, também deixa o like, se inscreva no canal, ativa as notificações. E deixa pra mim nos comentários o que você achou sobre o Mário pegar esse dinheiro, o intuito ser para pagar as dívidas, equacionar as dívidas primeiro para depois pensar na questão da estrutura do clube, de melhorar aqui, aquilo lá, entendeu? Eu ainda tenho aquela minha convicção que o Fluminense tem que fazer um campo sintético. Tem que ter um daqueles campos ali de treinamento, tem que ser um campo sintético. Porque enfrenta Palmeiras, enfrenta Botafogo, times que são de um patamar forte, entendeu? De competição, são os estádios que tá na Série A, o Atlético Paranaense tá na Série B, mas depois vem pra Série A, e é muito difícil enfrentar eles na Arena da Baixada. O Atlético Mineiro, que também é outro time forte, também já fez o sintético dele lá no estádio dele, então tem que treinar ali pra pelo menos na semana dos jogos, o Fluminense jogar nesse sintético, né, mano? Eu vou ficando por aqui. Galera, deixa o like, claro, se inscreva no canal, ativa as notificações. Tamo junto. Saudações tricolores. E amanhã é vitória, Fluminense. Vamos que vamos pra cima do Al Hilal, cara. Eu acredito. Você acredita? Deixa aqui pra mim nos comentários. Um abraço. Fui.